Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live da noite, a nossa live Mão na Massa. O que é o Mão na Massa, Geda? É onde a gente te situa você, bacharel em Direito que não passou na OAB e que anda aí frustrado, sem rumo e que acha que não é possível atuar com o direito mesmo sem OAB. Então, o que a gente faz aqui nessa live de Mão na Massa? A gente mostra para você como você passa a ser, se torna um gestor, como uma das formas de você se tornar um gestor 10K. Então, a gente mostra o Mão na Massa. O que você precisa fazer para ser considerado aí um gestor 10K? O que você precisa fazer para sair dessa mesmice, deixar de ser um bacharel em direito frustrado, triste porque não passou numa prova e olhar para o lado, redirecionar o olhar para essa área em ascensão que é a gestão de contratos, essa área totalmente em ascensão e carente de profissionais qualificados. Então, aqui no Mão na Massa, a gente te mostra situações fáticas, cases reais da forma que você pode, como que você deve atuar para começar aí nesse mundo, nesse universo da gestão de contratos. Então, todos os dias estamos de manhã pela manhã, às 7h07, com a live onde a gente responde perguntas e respostas, que a gente responde perguntas da nossa audiência. Então, se você tem alguma dúvida, manda pelo direct ou escreva algum comentário questionando que nós vamos aí responder a sua pergunta. Hoje de manhã respondemos já uma pergunta do Bruno do Rio Grande do Sul, né? Então veja, a importância de você estar com dúvida, manda aí no direct que a gente responde. E todas as noites estamos aqui todos os dias com a live Mão na Massa, onde a gente te situa, te mostra esse universo da gestão de contratos, te mostra pílulas de conhecimento, dicas sobre como gerir um contrato, como fazer a gestão de contratos, dicas de como você mudar esse patamar que você se encontra de achar que você não tem capacidade, que um bacharel em Direito que não passou na OAB não tem capacidade, não consegue atuar em nenhuma área. Então, por isso que a gente está aqui mostrando todos os dias para você como é possível que você, um bacharel em Direito que não passou na OAB, a trilhar por esse universo da gestão de contratos, mesmo do zero. Então, aqui no Mão na Massa, você conhece aí situações fáticas e reais que você pode adentrar e trabalhar nesse universo maravilhoso que é a gestão de contratos. Dia 29 foi disponibilizada a aula da jornada de 0 a 10K com gestão de contratos. E amanhã, dia 31, é a segunda aula. Então, se você ainda não viu a primeira, clica no link da bio, assista, assine a lista de presença, que fica pontuado que você assistiu aquele vídeo, porque o segundo... Para você assistir a segunda aula, que é amanhã, você precisa ter visto essa primeira, que também vai ter lá uma lista de presença. Então, corre lá, clica no link da bio, assim que terminar a live, e assista as aulas de ontem, a aula de ontem, e se prepare para a aula de amanhã. Dia 31, às 9 horas da manhã, será disponibilizada a segunda aula. Então, se você não me conhece, eu sou, para quem está aqui, né, e não me conhece, é a primeira vez que está chegando aqui, eu sou Geda Lima, especialista em contratos e ajudo o bacharel em Direito a fazer 10K com gestão de contratos. Então, mesmo que você não tenha passado no AB, mesmo que você não tenha tido contato com contratos, mesmo que você atue em outra área diferente de contratos. Estamos aqui todos os dias mostrando para você como você deve atuar para se tornar aí um
um gestor, para você deixar de ser o bacharel que sentia ter aquela sensação ruim de que você é um náufrago, é um nada, que você jogou sua faculdade no lixo. Então, estamos aqui todos os dias. E para quem não é, vamos alinhar as expectativas, para quem que não é esse programa, não é para aquele advogado que já está em atividade, que já faz seus 10K. Não é para aquele bacharel em direito que não quer mais, desistiu do direito, acha que nada é possível para continuar com o direito, que não existe uma luz no fim do túnel porque ele já desistiu. Então também não é para você. Para quem que é esse programa aqui, o Mão na Massa, onde a gente ensina aí como você atuar com gestão de contratos, como você adentrar nesse universo maravilhoso que carece de profissionais qualificados. Se você se você é aquele bacharel em direito que, embora não tenha passado no AB, acredita que é possível trabalhar com o direito, é para você. Se você é aquele bacharel em direito que atua em outra área e estudou aí 5 anos da sua vida, se dedicou, mas não passou na prova e quer pôr aquele seu sonho lá de trás, que você começou a fazer a faculdade, em prática com o direito. Então é para você. Aqui a gente mostra que é possível atuar com o direito mesmo do zero, com gestão de contratos. Todos os dias, pela manhã, a gente responde perguntas da audiência e à noite estamos aqui com Mão na Massa. Mão na Massa, onde a gente mostra o dia a dia, situações fáticas, reais e como você deve atuar, aí, ter aí um envolvimento com contratos, mudar a rota, essa sensação de náufrago, essa tristeza, esse achar que não é possível trabalhar com contratos ou com o direito. Por quê? Porque durante toda a faculdade nos passam a ideia de que você tem 2 caminhos: passar na OAB para advogar, e isso é fato, mas desde que você queira advogar, e trilhar por uma carreira jurídica, prestando concursos, enfim. E aí é isso que a gente recebe durante toda a faculdade. Só que ninguém, pelo menos aí a gente diariamente, a gente se depara com bacharéis aí reclamando e falando que não conheciam outras oportunidades, porque durante a faculdade era assim no meu tempo e continua, não fala, não é claro que você pode atuar em outras atividades. E aqui a gente mostra para você, aqui a gente mostra como é possível atuar com o direito com o direito na área de gestão de contratos e ainda fazer 10K, mesmo começando do zero. Eu sou aqui o exemplo de que também, assim como você estava frustrada, sem rumo, terminei a faculdade, prestei a primeira, a segunda. A primeira eu costumo falar que achava que na primeira ia passar, porque todo mundo falava que era difícil, mas eu falava, não, eu vou conseguir passar. Não passei, prestei a segunda e a terceira. Então, essa sensação de tristeza, de frustração, eu sei exatamente o que você sente, porque eu sentia isso. Eu só não tinha, eu sempre tive o apoio dos pais, então não tinha aquela cobrança dos meus pais de passar na OAB, mas sempre tinha alguém que vinha e colocava o dedo na ferida. Olha, e aí, você prestou a prova? Vai prestar a próxima? Olha, vai ser não era o 40 na época, né? Mas olha, semana que vem vai ser outro, já saiu o edital as inscrições do próximo, do número tal, você vai se inscrever, sempre tinha alguém para te lembrar, para fazer isso. Então, eu passei por todas essas sensações, passei por todos essas frustrações, mas eu superei, estou aqui. Hoje eu trabalho com gestão de contratos há muitos anos, sou totalmente realizada profissionalmente e financeiramente, porém, ainda com 62 anos tenho que continuar trabalhando. Por quê? Porque falta profissional qualificado. Você está aí e não assumiu o seu lugar como bacharel em Direito.
Por quê? Porque para você atuar com gestão de contratos, você já tem os 5 anos, toda a sua bagagem de 5 anos. Então você está na frente de outras pessoas, outros profissionais que estão aí atuando e tomando o teu lugar. Por exemplo, pessoas na área de contábil, administrativa, estão atuando com contratos, mesmo sem terem sem ter estudado 5 anos de direito. Por quê? Porque estão na sua frente, você não assumiu o seu lugar. Então, você já tem aí habilidades que você adquiriu durante a faculdade, você já tem pontos à frente de demais profissionais. Então, você tem como, assim como eu, se destacar com gestão de contratos. E aqui a gente vem mostrando diariamente, à noite, Mão na Massa, onde você pode atuar e como você deve reagir a determinadas situações, como você adentrar nesse universo. E a jornada de 0 a 10K, ela já está acontecendo e já teve a aula agora dia 29, já foi disponibilizada. Então, se você ainda não assistiu, assista, é só clicar no link da bio, assistir, assinar lá a lista de presença, que amanhã será a segunda aula. E olha, eu garanto para você que não é um material, que não tem lá informações que você encontra em qualquer lugar. Não, são vídeos, aulas exclusivas para você, bacharel em Direito, que não passou na UAB e que está aí frustrado, sem rumo. Então, se você ainda não assistiu, clica no link da bio após a live, clica no link da bio e assista ao vídeo. Amanhã, aula 2, totalmente exclusiva. Então, bora para o tema de hoje. E por que esse tema é importante? Porque eu trouxe esse tema para falar aqui na nossa live Mão na Massa. Porque para você ver como deve atuar um gestor de contratos. Mesmo que você esteja diante de um cenário que você desconheça, mas você já tem habilidade, você já tem a habilidade de análise, que você lembra que durante a faculdade você precisou várias vezes analisar um artigo, uma lei, uma jurisprudência para aplicar lá num determinado problema, ora na prova, ora com o trabalho, etc. Então, essa habilidade eu desenvolvi na faculdade, você desenvolveu durante 5 anos, essa habilidade é fundamental para trabalhar com gestão de contratos. E hoje eu vou mostrar para você uma situação que pode acontecer com qualquer um de vocês. Basta olhar, desenvolver a análise, a visão analítica. E isso você vai conhecer um pouco mais, vai saber mais, conhecer aí os primeiros passos, como trilhar na jornada de 0 a 10K, que já está acontecendo. Teve a primeira aula ontem e a segunda é amanhã. Então, o tema de hoje é para mostrar para você. Por que é importante? Porque você vai você vai enxergar, a ideia é que você enxergue além, que você visualize o que os demais não estão enxergando. E isso faz toda a diferença para um gestor 10K. Isso faz totalmente a diferença para você sair desse marasmo, essa sensação ruim que você está. Você vai ver que dessa forma você vai agregando valor, colocando pedrinha em cima de pedrinha. Na semana passada fizemos uma live com o professor Lázaro, em que ele lembra do poema do Carlos Drummond de Andrade. Naquele caminho, tinha uma pedra naquele caminho tinha uma pedra. Enfim, ele discorreu sobre isso, está até disponibilizado no nosso perfil, a live com o professor Lázaro, e aí ele fala que essas pedras todos nós vamos ter. Eu tenho, você tem, todos nós temos. O importante são obstáculos que eles se deparam no nosso dia a dia, mas o importante é que você até tropece nessas pedras, mas que você as utilize como um degrau. Vai fazendo uma escada com essas pedras que estão aí durante todo o seu caminho. Faça uma escada
Isso, e uma escada para você galgar novos horizontes. Então, aqui você vai aprender isso. Essa é a ideia dessa live hoje, desse tema de hoje. Vocês vão ver que diante do desconhecido e com a bagagem que você tem, é possível você abrir um horizonte. Então, é muito importante que você tenha essa visão. E vamos falar melhor na aula de amanhã. Dia 31, às 9 horas, será disponibilizado. Então, veja só. Eu decidi, então, trazer esse tema com esse foco, para você desenvolver, para você olhar e enxergar que existe luz, existe vida além da OAB. Existem outras oportunidades. Então, veja só, um advento que aconteceu esta semana, a semana passada, né, que finalizou esta semana. O tema de hoje é a visão analística, a visão analítica do gestor 10K. A semana passada, conversando com uma pessoa, uma conversa informal, que a gente também fala, já comentei na aula 1 sobre a importância de você, dessas conversas pontuais, logicamente disfarçadas de, são conversas, mas sempre com algum objetivo, né? Não são conversas alheias, aleatórias, que você simplesmente preenche o seu tempo. Então, e a semana passada, conversando informalmente com uma pessoa, ela falou assim, olha, tem uma amiga de uma empresa que, você trabalha com contratos, né? Trabalho com contratos, com gestão de contratos. Então, tem uma amiga que trabalha numa empresa, menina, ela tá falando que tem uma dificuldade com um contrato lá, e começou a falar, descrever o problema da pessoa. E me falou, me falando isso, eu falei assim, fala para ela que eu posso analisar para ela. Se ela quiser, manda um WhatsApp. A pessoa me mandou um WhatsApp, eu liguei para ela, nós conversamos, ela falou que estava com um problema, porque são contratos corporativos, cada contrato era da implantação lá do processo, do projeto dela, do processo de implantação de torres, etc. Uma coisa específica, um escopo bem específico, que não era nem a minha praia, assim, eu não havia ainda visto aquele tipo de contrato. Ocorre que ela falou assim, que caminho eu devo seguir? Eu marcamos um café, e eu fui lá, eu falei, você leva o seu contrato e a gente dá uma olhada. Qual que era o problema dela? Naquele contrato, tinham era um contrato complexo realmente, imenso, e ela estava pagando todos os meses um valor de recolhimento. Imagina uma situação assim para vocês, para tentar entender, para ficar mais fácil para que vocês entendam. Ela é uma administradora de um empreendimento e o dono do empreendimento cobra, pelo serviço dessa administração, ela cobra X%. E o dono do empreendimento todo o mês aponta todos os detalhes para ver se ela realmente faz tudo administra daquela forma. Então, ela falou para mim, Geda, é impressionante, todos os meses, ele é tirado um pedaço da administração por conta de uma cláusula que ele fala que não está sendo aplicada. Ela só me falou isso, e eu peguei, falei assim, tá bom, então vamos fazer o seguinte, me deixa eu ver esse contrato. Eu olhei ali o contrato durante o café. Então, olha a importância do olhar, da visão analítica do gestor 10K. Eu olhei e o que eu quero realçar aqui para vocês é o seguinte, que nem sempre você precisa, o gestor 10K, para mitigar algum risco ou enxergar algum risco no contrato, você precisa ler o contrato inteiro. Obviamente que é fundamental que você leia o contrato inteiro. Sem dúvida, isso é pré-requisito para você fechar toda a análise. Porém, eu estava num café conversando informalmente e ela eu estava com um problema que para ela era um problema insuperável, que estava aí tirando
a receita da empresa todos os meses, então ela estava sendo cobrada por aquilo que ela precisava enxergar o que estava de errado. E eu peguei o contrato, só de conversar ali no café, peguei o contrato, olhei o contrato e fui em alguns pontos fundamentais. O contrato tinha 98 páginas, mas esse não é um problema. O gestor da SK não se preocupa com quantidade de folhas, ele vai direto no lugar certo. Por isso a importância da visão analítica. Eu fui, enquanto ela tomava o café dela, eu pedi 1 minuto e olhei ali os pontos que o gestor da SK deve olhar. Olhei e falei assim, não, você não tem que ser cobrada por isso. Pelo contrário, essa atribuição, olha aqui esse relatório. Então, era um contrato de 98 páginas, onde tinham alguns anexos, né? Tem um contrato principal e alguns anexos. E nessa visão, nesse olhar que um gestor da SK, que você deve desenvolver, que você já tem uma habilidade que você adquiriu durante aí a faculdade, e basta, com a metodologia certa, com o jeito de olhar da forma correta, você enxerga. Então veja, estávamos num café, eu tinha pouco tempo, ela também, e ela falou do problema, me trouxe o contrato, eu folhei o contrato com a visão analítica, com o método certo, eu fui direto no assunto. Falei, não, você não tem por que ter essa perda de receita. Pelo contrário, essa atribuição não é sua, essa atribuição é da empresa. Que aí era uma questão técnica, contábil, né? Que estava ali, como eu iniciei falando para vocês, que era uma análise bem específica. E aí ela olhou assim para mim e falou, não, Gida, né? Você não é possível. Eu já li esse contrato de frente para trás, de trás para frente, e eu não enxerguei isso. Olha a importância do método, olha a importância da forma correta de você analisar. Eu peguei a cláusula, era um dos anexos, o contrato tinha 98 páginas, peguei o anexo e falei, olha aqui, tá expresso isso, não é atribuição sua, é atribuição do empreendedor, não é sua. Ela falou, mas não pode, todos os meses eu perco um pedaço da minha receita, se você está me dizendo isso, para mim é uma maravilha ouvir isso, mas eu quero ter a certeza que é isso. Eu falei, não tem outra explicação, não tem como você analisar diferente, está aqui expresso, ó. E por quê? Por que está acontecendo isso? Todos os meses você perde um pedacinho da sua receita. Provavelmente, ele sabe e ele sabe que você não sabe. Ele sabe que é a atribuição dele e ele tem a certeza que você só leu o contrato, que você não foi além. Aí ela falou assim, não é possível, se você está me dizendo isso, eu vou conseguir. Ela ficou assim, extasiada. Se você está me dizendo isso, eu vou escrever, eu vou atrás, eu vou querer saber isso. Falei, tudo bem, é isso, pode ficar tranquilo, com 2 e 2 são 4, é isso. E nos despedimos ali do café, ela agradeceu muito e foi embora para o trabalho dela, para a empresa dela, e eu voltei, fui fazer minhas coisas. Isso a semana passada. Tocou o telefone ontem tocou, eu não podia atender, enfim, tocou hoje, e ela queria conversar comigo, e para saber se eu podia, ela tem intenção de fechar um contrato comigo para que eu faça esse tipo de trabalho para ela. Olha só, uma conversa informal com uma amiga totalmente fora do mundo de contratos. Essa pessoa tinha uma outra amiga que havia reclamado para ela de não estar conseguindo analisar lá um documento. E aí, como a gente estava conversando, ela falou, nossa, Gida, você trabalha com contratos, né? Me fez lembrar de uma amiga e contou toda a história. E veja, eu me encontrei com essa pessoa a pedido dela, trocamos aí o WhatsApp, marcamos, e ali ela estava, sabe, eu costumo falar do elefante, sabe o elefante?
O elefante, ele é imenso. E tem pessoas, tem executores de contrato, que quando olha, se eu pedir para você desenhar o elefante, ele vai desenhar ou a tromba, ou as orelhas. Ele nunca vai conseguir visualizar o elefante inteiro. E o executor de contratos tem essa visão. O executor de contratos, aquele que o mais do mesmo, que não está faltando no mercado, ele consegue enxergar um pedaço. Para ela, aquele contrato era um elefante, né? É como se fosse um elefante, e ela só conseguia ver uma parte dele. E eu, com a metodologia certa, eu cheguei e mostrei para ela, falei, olha, você tem aqui o elefante, mas olha essa parte que é aqui que você precisa olhar. E ali estava a solução do problema dela. Ela, com aquela informação, ela conseguiria, e ela já notificou a empresa, né, o empreendedor, já notificou e que já estão tomando lá as providências para ela deixar de ter aquela perda de receita e, mais importante do que isso, recuperar tudo que lhe foi tirado, tudo que foi repassado para o empreendedor, porque sob a alegação de que ela, como administradora, não estava fazendo aquela parte. Então, veja só, ela levou para a empresa. A empresa, ela falou que a empresa já marcou uma reunião, quer me conhecer, nós vamos para lá, vamos marcar uma reunião, mas o que ela quer? Ela já sinalizou que ela quer que eu vá trabalhar com ela. Então, gente, o que eu quero, por que eu trouxe esse tema para você? Porque você, bacharel, que está aí frustrado, sem rumo, sem saber o que caminho seguir, a gestão de contratos é um universo maravilhoso e carece de profissionais qualificados. Veja, essa pessoa é de uma empresa, de uma divisão de uma empresa grande, de um grupo grande. E ela estava com esse dilema. E numa conversa totalmente informal, estou aí prestes já a fechar, a assinar um contrato de prestação de serviço que eu nem esperava que ia prestar. Então veja só como você está perdendo espaço. Tem espaço. Todas as empresas, todas as companhias, todas as organizações, o mercado hoje está voltado para contratos. Tudo tem que ser registrado. Veja que a gente teve o advento da LGPD. Tudo tem que ser muito bem formalizado. A empresa que não cuida dos seus contratos, que não coloca, não faz o contrato, ela está fadada a ter prejuízos, a ter riscos aí, quiçá prejudicar a imagem ou seguir num caminho aí que não é um dos melhores futuros para ela. Então veja, a importância do olhar, da visão de águia que eu venho falando aqui para vocês. A importância do bacharel em direito enxergar além. E com o método certo, esse caminho é um caminho maravilhoso. Veja que era uma empresa que tem uma pessoa que tem lá uma organização que está totalmente voltada e estruturada, tem lá um departamento jurídico que presta serviços para eles, mas ninguém viu. E essa história já vem se estendendo aí há algum tempo. Então, olha a importância de você, do olhar de águia, do olhar 360 graus, da visão holística, ou seja, que com o método certo você consegue atingir aí objetivos, enxergar coisas que outras pessoas não enxergam. Por quê? Porque o gestor 10K, ele tem essa visão. Então, por isso que ele é gestor 10K, porque ler, todo mundo lê, né? Você se alfabetiza lá na escolinha, lá no começo, faz toda a sua graduação, a vida inteira, leitura todos têm. Na parte administrativa não é diferente. Muitos leem, mas a diferença é enxergar além. E enxergar além, você precisa só desenvolver o método, essa visão e adentrar para esse universo maravilhoso. Nós tivemos aí a aula 1 ontem, dia 29. Foi disponibilizada às 9 horas da manhã, está no link da bio. Amanhã às 9 horas,
será a segunda aula, ou seja, da jornada de 0 a 10K com gestão de contratos, onde você ali aprende os primeiros passos, o passo a passo para você trilhar nesse universo maravilhoso que é a gestão de contratos. Nesse universo carente de profissionais qualificados, que você, bacharel em Direito, que não passou na OAB, tem todas as habilidades que servem como base para você trilhar esse caminho. Então, não é ficar aí se sentindo triste, um náufrago que vai te projetar para lá. Participa da jornada de 0 a 10K e você vai conhecer esse caminho. Então, aula disponível na bio, no link da bio, a aula de ontem, do dia 29, e amanhã a segunda aula. A terceira será disponibilizada no dia 2, às 9 horas também, às 9 horas da manhã. E veja, cada aula tem a sua lista de presença. E no final do terceiro encontro, quem tiver aí assinado as 3 listas vai concorrer a um prêmio fantástico que vai tirar quem ganhar desse limbo, tenho certeza. Então, não vou ainda dar o spoiler, mas na terceira aula nós falaremos sobre esse prêmio. Então vai lá, corre lá, assista a aula 1 e amanhã é a segunda aula, às 9 horas da manhã. Todos os dias estamos aqui nas lives de manhã às 7 e 7, pela manhã 7 e 7, com Café com Contratos, que é um programa de perguntas e respostas, onde a gente responde as suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, é só mandar pelo nosso direct. E todas as noites, às 19h07, o Mão na Massa, que é onde a gente mostra aqui o cases reais, situações fáticas, como um gestor de 10K deve atuar e de que forma adentrar aí nesse universo da gestão de contratos. Eu espero vocês nas lives. Até lá!